Só Tu és digno, Senhor. No nome de Jesus te exaltamos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você está alegre de estar aqui essa noite? Então sai do seu lugar e dê um abraço em pelo menos 15 pessoas, especialmente se você olhar e não conhecer alguém, vai direto em quem você não conhece. Tem que falar com quem você não conhece primeiro, depois você fala com quem você conhece. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Amém? Aleluia. Glórias a Jesus Cristo. Carrega ela aí que o negócio foi violento aí. Aleluia! Deus é bom. Amém? Você está alegre de estar aqui essa noite? Também estou alegre que você está aqui. Quem veio de navio, de barco? Alguém? Misericórdia. A Goiânia tem dessas, né? Aleluia. Estou muito alegre de estar aqui. Semana passada a gente teve um evento tão maravilhoso e eu não pude estar aqui. A Gol bagunçou minha vida. Eu era para chegar aqui no sábado à tarde, eu fui dar aula em Parnamirim. Sabe onde é que é Parnamirim? Interior do Rio Grande do Norte. Eu estava longe, irmão, longe. Dando aula na escola de ministros, Rema lá, em Parnamirim. E aí a Gol cancelou meu voo e decidiu que eu ia voltar a hora que ela quisesse. Decidiu que eu ia estar aqui 8h30 da noite. Assim que acabou o culto, eu cheguei. Mas Deus é bom, eu sei que você recebeu uma porção gloriosa, amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Eu ouvi coisas muito positivas, muito maravilhosas do evento. São minhas queridas amigas e tudo ex-aluna. Quando eu vejo o ex-aluno pregando desse jeito, eu fico pensando duas coisas. Uma, valeu a pena, e duas, você está velho, hein, cara? Misericórdia. Mas Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Pelo menos eu estou ficando um velho magrinho, você não acha legal? Olha aí, a calça está caindo, eu estou com uma dificuldade medonha aqui. Eu fico falando para mim, não vou falar nada sobre emagrecimento, mas não aguento, gente, porque está muito. Glória a Deus. Mas eu não estou soberbo, não, tá? Eu estou feliz e compartilhando com você a minha vitória. Tem uns que eu estou precisando impor as mãos aí. Mas vai chegar, amém? Vai transbordar para toda a igreja. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Irmão, nós temos algumas coisas importantes para fazer antes da palavra hoje. Duas coisas muito legais. Eu quero destacar hoje a presença de dois amigos muito queridos. Esses são aqueles que a Bíblia fala, né, de amigos mais chegados do que irmãos. Não tem irmã nenhuma minha aqui, eu posso falar isso, né? Juliana está em casa. Tomaizinho fez uma cirurgia essa semana na região aqui respiratória e por isso ela está em casa. Mas esse casal a gente conheceu no início, assim que eu havia assumido o Rema, eu acho. Eu acho que foi a primeira ou segunda turma que eu estava dando aula no Rema, e eu lembro que quando eu entrei na sala, naquela época eu era um professor jovem, e uma menina magrinha falou assim, eita, parece que o professor parece que é aluno, vai dar aula para a gente. E eu sou muito cismado com aluna simpática, irmão. E eu falei assim, menina me olhando, eu descobri que ela era casada com um cara muito mais velho do que eu. O cara tem idade para ser meu pai, né? Mas Deus tenha unido esse casal com a gente depois
foram nossas ovelhas durante quase todo o tempo que pastoreamos em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Depois fomos para BH e eles foram morar em BH também. Depois a gente foi para Campina Grande e eles foram também. Aí eu falei, chega, não quero mais vocês, mandei ele não. Depois de Campina Grande, eles tiveram outras direções do Senhor. E recentemente, vou deixar ele falar, Fábio, fica de pé aí para o povo conhecer vocês, Fábio e Michele. Uma salva de palmas para esse casal. Michele esteve aqui o ano passado, você não a viu na igreja porque ela estava cuidando do moribundo que estava quase morrendo de Covid, e ela estava cooperando com Virgínia lá. Foi uma grande bênção para a nossa casa, como tem sido há muito tempo. E Fábio hoje faz parte de um trabalho maravilhoso chamado Life Impact. Alguém já ouviu falar da Life Impact? 2 pessoas, Virgínia e Pri, ouviram falar da Life Impact. Um trabalho missionário maravilhoso. Dá um pulo aqui, Fábio, fala um pouquinho sobre isso. Como você vê, ele é realmente bem mais velho do que eu. Misericórdia. Tem que dar um tempinho. Não, tá ligado. Alô? Vou cantar agora. Seu pastor do meu coração. Ele continua pastoreando a gente. Ele acha que não, mas continua. Nunca deixou. Esse casal realmente... Vocês têm um presente de Deus aqui em Goiânia. Realmente foi um casal que influenciou muito a minha vida, a vida da minha esposa e a vida dos meus filhos, né? Nós temos 3 filhos hoje já grandes. A mais velha tem 20 anos. Que a gente foi pais muito novos, né? A barba é branca, mas eu não sou tão velho assim. Mas o Senhor nos conduziu para estar servindo ao ministério, como o pastor falou, a Life Impact. E a Life Impact, né, pelo jeito, eu acho que só 2 pessoas aqui já ouviram falar, mas depois dá uma procurada lá no Instagram, tem a Life Impact Brasil e a Life Impact Internacional. Há cerca de 10 dias atrás, eu estava na Tailândia e num país chamado Mianmar. Né? A base internacional da Life Impact é na Tailândia, que é o país com o maior índice de tráfico humano do planeta. Né? E a Life Impact ela trabalha diretamente com isso. Né? Ela trabalha principalmente com resgate e prevenção de crianças e adolescentes que são, de certa forma, conduzidos ao tráfico humano ou então estão em situação de risco. E a Tailândia é o país que tem o maior índice de tráfico humano do planeta. E o segundo país é o Brasil. Então, a Lana Vasques, que é a diretora, né, da Life Impact, a mulher a qual o Senhor deu a visão para trabalhar com as crianças e adolescentes no planeta, ela teve a visão que começaria o trabalho aqui no Brasil há cerca de 10 anos atrás. E cerca de 3 anos atrás, ela pisou aqui no Brasil pela primeira vez e coube o Senhor fazer essa conexão minha com ela, através de algumas pessoas, né? E a gente foi pela primeira vez, ela queria conhecer uma favela no Rio de Janeiro, e pela primeira vez nós fomos juntamente com ela para conhecer a realidade ali daquele povo, daquelas crianças, daqueles adolescentes. Uma favela hoje que seria o centro, o quartel-general de uma das principais facções criminosas no Rio de Janeiro e no Brasil. Somente o QG, né, dessa facção, o qual não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, né? Não precisa. Mas nós fomos lá pela primeira vez e o pastor local falou assim, não, a gente pode ir tranquilo porque está pacificado, está tranquilo. Faz cerca de 7 anos que não dispara um tiro nessa favela. Amém, fomos lá, né? A Lana Vasques é americana, de nascimento, e ela estava muito animada, querendo conhecer, e foi um grupo de cerca de 15 missionários, e a gente entrou, muitos traficantes armados, muitos homens armados naquele local, e a gente orando, com a convicção que o Senhor iria nos levar em segurança e iria nos trazer em segurança. E ao entrar naquele local, quando a gente estava passando exatamente na frente de uma boca de fumo,
Se fala assim, aqui em Goiânia não tem isso. Tem nada. Isso é coisa de Rio de Janeiro. Mas, enfim, quando a gente estava passando, a gente começou a escutar barulho de tiro. Há 7 anos não tinha barulho de tiro. E os barulhos foram aumentando, e daqui a pouco aqueles homens que estavam assim próximos da gente falaram assim: o caveirão entrou. A gente olhou um para o outro e nessa hora a gente começou a ouvir barulho de granada. O caveirão entrou e nós vamos para a glória. E aqueles policiais estavam achando que aquela fileira de missionário que estava passando exatamente na frente da boca de fumo eram traficantes. E eles começaram a atirar na gente. A gente se jogou no chão, clamando ao Senhor, e começamos a rastejar. E os traficantes aqui, exatamente na direção dessa caixa de som, a gente aqui, e o caveirão como se fosse na rua. Tiro lá, tiro aqui, e a gente no meio. Mas o Senhor nos manteve em segurança naquele local. E eu tenho certeza absoluta, e a Lana também tem convicção absoluta, que o diabo, naquele momento, estava tentando paralisar a visão da Life Impact aqui no Brasil. Amém. Porque Satanás sabe que aqui é um país onde ocorre o 2º maior índice de tráfico humano na Terra. E ele queria que isso continuasse, que essa visão não chegasse aqui no Brasil. Mas, não vou pregar não, tá, pastor? Por favor. Mas o Senhor, Ele nos manteve em segurança e, resumindo, graças a Deus, a Life Impact está estabelecida aqui no Brasil já há 2 anos. Começou o trabalho primeiramente no Rio de Janeiro, depois numa cidade chamada Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, e em algumas cidades vizinhas. E agora, nesse ano, no mês de maio, a gente foi para começar no estado que tem o maior índice de tráfico humano no Brasil, que é o estado do Amazonas. E, graças a Deus, a palavra está chegando naquele local, as crianças estão sendo libertas naquele local. Aleluia. Amém? Aleluia. E eu gostaria de convidar vocês para se envolver nesse projeto. Um projeto que nasceu no coração de Deus, um projeto onde tem pessoas sérias trabalhando, servindo, é um projeto onde tem ministros do Verbo da Vida e de outras igrejas também que estão ali trabalhando, servindo, porque não é um projeto que nasceu numa igreja, mas nasceu no coração de Deus. E, graças a Deus, a Igreja Verbo da Vida é uma das igrejas que pega firme, tem pegado firme. Na última conferência agora que teve de ministros, foi falado, foi divulgado a respeito da Life Impact, e eu gostaria de convidar vocês para se envolverem também, porque missões não é somente aquele que vai, que pisa no campo missionário. A gente estava pisando há 10 dias atrás num país onde, se a gente fosse pego com as Bíblias que a gente estava conduzindo para levar para aquele povo, nós seríamos presos e talvez até levados à morte. Mas o Senhor nos levou lá nesse país, em Mianmar, em segurança, e nos trouxe em segurança. Aleluia. Então você pode orar, você pode investir e você pode ir também. E o convite para vocês é que vocês se envolvam. Life Impact Brasil. Essa obra está apenas começando aqui no Brasil, tem apenas 2 anos, e nós já estamos em 3 estados, são cerca de 800 crianças que estão sendo alcançadas diariamente, e milhares de crianças que estão sendo alcançadas. Cortaram até meu microfone, que eu estou falando demais. Milhares de crianças e famílias que estão sendo alcançadas indiretamente, através da palavra. Amém? Então, o convite para vocês nessa noite é a respeito disso também, né? É isso, pastor. Amém. Glória a Deus. Já preguei agora. Quer fazer um apelo? Glória a Deus, irmão. Aconselho mesmo você a procurar, de fato, lá, Life Impact no Instagram, nas redes sociais. Obviamente, um trabalho como esse, que atua em áreas onde o evangelho é proibido, tem poucas informações e detalhes. Mas se você pode procurar o Fábio e a Michelle ao final do culto para ter mais informações. Se você não sabe, não entendeu o negócio de Life Impact, que palavra é essa? Bota lá, vida impactada, muda para o inglês e aí vai dar isso aí. E aí você vai entender. E procura lá no Instagram a Life Impact e todas as informações, porque é um trabalho realmente glorioso.
Amém, irmãos? Gente, tem outra coisa muito, muito importante. Você sabe que a gente está numa maratona de apresentação de criança aqui na igreja. Amém? Ontem a gente estava fazendo chá de fralda de um, hoje a gente está apresentando outro, porque o negócio aqui é impressionante. Mas é com muita alegria que eu quero convidar o Noah para vir aqui, o papai Selmar e a mamãe Samara. Esse foi o casal que eu demorei mais tempo a decorar o nome, porque rima, né? Não sabia se era dupla sertaneja, se era... Vem cá, Vi. A gente tem um presentinho para o Noah. Amém? Selmar diz que é a cara dele, mas eu acho que não. Deixa eu ver, ele vem no colo? Ele é um mundinho. Eita. Aleluia. Oi, coisa linda. A barba calma, criança, não sei o que é isso. Vamos ficar de pé, gente? Estende suas mãos para cá. Coisa mais linda, gente. Amém. Pai amado, louvado, bendito, exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Senhor, a tua palavra diz que das crianças de colo, dos bebês de colo, o Senhor suscitaste o perfeito louvor. Pai, eu estou agora no colo com esta criança cheia da tua vida, que exalta o teu nome, que glorifica o teu nome simplesmente por existir. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos o teu poder, a tua graça sobre a vida do Noah, Pai. Apresentamos ele para a tua igreja, mas sabemos que ele já é conhecido no céu e testemunhado no céu. No nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por toda a provisão para a vida dele. Cremos em nome de Jesus que nada jamais faltará para a vida dele. Pai, declaramos anos gloriosos de vida e paz e ele se tornando, ó Pai, um homem valoroso na tua presença, cheio do teu espírito e de fé. Pai, sendo alguém que vai abalar o reino das trevas e trazer glória para o teu reino, no nome de Jesus. Nós os enchemos de palavras de fé, Pai, e de esperança. Oramos também pelos seus pais, pela sua casa, para que eles tenham sabedoria, Pai, e ensinem o Noah no caminho que ele deve seguir, para que ele nunca se desvie desse caminho. No nome de Jesus Cristo, nós nos alegramos com essa família, Pai, e com o que o Senhor tem feito na casa deles. No precioso nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Noah. Temos um presentinho para o Noah, certificado de apresentação. Vem cá. Glória a Deus. Foto. Ele gostou do presente. Já está comendo a palavra. É meu, mãe, é meu. Glória a Deus. Amém? Você está pronto para a palavra? Estou já ficando. Irmãos, eu estava meditando sobre o que ministrar nessa noite, e eu me lembrei desse livro aqui. Eu fui até pegar e ler esse livro do irmão Hegel. Está bem surradinho, irmão, porque foi bem lido mesmo. Para falar a verdade, eu não tenho como precisar a quantidade de vezes que eu li esse livro, porque houve um período na minha vida em que eu li ele repetidas vezes. Eu terminava, lia, eu estudava, voltava capítulo, e ele está bem marcadinho aqui, várias coisas aqui anotadas. E foi legal pegar esse livro e ver as anotações que eu fazia lá atrás, quando tinha 18, 19 anos, aspirando pelo ministério, aspirando por entender e compreender a palavra de Deus. E um capítulo, um trecho, né? Na verdade não é só um capítulo, são 4 capítulos aqui, me chamaram a atenção. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite, que são os 7 passos para o tipo supremo de fé. Calma, não vou dar os 7 passos hoje. Fica calmo. Mas eu quero indicar a você, nós temos na livraria esse livro que é o Novos Limiares da Fé. Ele está com uma capinha nova, mais bonita do que a minha.
mas é o mesmo conteúdo. E ele tem também esse aqui, ó, que é o Fundamentos da Fé, que é como se fosse Novos Limiares da Fé, um pouco resumido, alguns capítulos a menos, mais condensado, mas é basicamente o mesmo conteúdo, e você faz muito bem em adquirir esse livro, tem lá na livraria. Irmão, não vou nem dizer que tem desconto, porque é tão fininho e é tão baratinho que, pelo amor de Deus, você faz muito bem em adquirir esses livros e ser edificado pela leitura deles, como eu fui na minha vida, tendo lido muitas vezes esses livros. Esses dias a gente fez um lançamento na internet, né, do curso que eu tenho na internet, e aí eu citei irmão Reagan em uma das aulas que eu estava dando, e aí a pessoa foi lá e comentou assim: meu Deus do céu, vou parar de fazer teu curso porque você foi influenciado por Kenneth Reagan. Eu falei: meu Deus do céu, a pessoa cisma com o nome e nem para julgar se o conteúdo está bom ou não, né? E às vezes a gente tem muito isso, essa mania feia de ler o livro pela capa, né? ou pelo título, ou pelo esse tipo de coisa. E eu estava lendo e pensando algumas coisas, né? Como eu acho que a maioria das pessoas que se dizem seguidores e que conhecem a doutrina do irmão Reagan precisam ler irmão Reagan, porque é realmente maravilhoso esse livro, esses capítulos que falam sobre o assunto que nós vamos conversar nesses dias, são realmente maravilhosos, e eu indico você mesmo passar lá na livraria no final e adquirir esses livros que são realmente muito, muito, muito edificantes. Amém, irmãos? Então nós vamos conversar sobre, conseguiu colocar? Os 7 passos do tipo supremo da fé. Amém, irmãos? Vai ser uma série de mensagens que nós vamos falar ao longo dos próximos domingos. Não no próximo especificamente, porque no próximo domingo vai estar conosco o Tiago Garcia, diretor do Ministério Verbo da Vida. Ele vai estar conosco na formatura do Rema. A propósito, quem está se formando no Rema aí? Só tem uma pessoa se formando no Rema? Não, tem mais gente se formando no Rema. Glória. Alguém tem que botar luz ali no Felipe, que ele quer que eu veja ele. Estamos formando uma grande turma do Rema esse ano. A formatura vai ser lá na igreja, me ajuda, igreja Assembleia de Deus Betel, não é isso? Lá na T8 com a T3. Eu estou aprendendo os endereços aqui. Amém, irmãos? Mas, assim, eu tenho desculpa de não decorar os endereços aqui em Goiânia, porque nem os goianos sabem explicar os endereços aqui em Goiânia. Então, esse negócio aqui, eu sou apaixonado nessa cidade, mas esse negócio do nome das ruas aqui, eu duvido, irmão, que tem alguém que entenda. Eu duvido. Eu chamo o projetista da cidade, que não deve estar vivo mais, mas eu tenho certeza que ele não faz ideia do código que ele criou para essas ruas. Mas a gente vai ter a formatura lá no próximo sábado. Me ajuda, Pri, que horas? Às 20 horas, vai ser maravilhoso, você é convidado para estar lá e participar dessa festa maravilhosa com os irmãos. Amém, gente? Então, no próximo domingo, o Tiago vai estar com a gente aqui, ministrando. Inclusive, na quinta-feira, a esposa do Tiago, Raquel Garcia, que é também irmã da Camila Bichusky, esposa do pastor Diego, ela vai estar também ministrando para a gente na quinta Rema. Amém, irmãos? A Raquel vai estar ministrando na quinta e o Tiago no domingo, e também na formatura, tanto lá em Goiatuba, na sexta-feira, no sábado, na nossa formatura, e pregando aqui na igreja no domingo à noite. Amém, gente? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 1. E nós vamos começar a falar sobre o primeiro passo. Esse capítulo do livro é interessante porque irmão Reagan, calma, gente, eu não vou ser um papagaio aqui de só repetir o que irmão Reagan fala, não, tá bom? Amém, irmãos? Quem está pregando aqui é o pastor Marcos Honório Júnior, tá bom? Amém? Mas, inspirado pelo assunto, os tópicos que irmão Reagan traz nesse livro. Mas, irmão Reagan diz algo muito interessante, que quando ele chega nessa parte dos 7 passos para o tipo supremo de fé, ele fala algo interessante, que assim, basicamente, o que você tem que aprender sobre a prática da fé, você já aprendeu. Agora eu quero levar você a conhecer realidades que vão levar a sua fé a funcionar mais livremente. Amém, irmãos? Muitas vezes, quando você tem acesso ao Rema, quando você tem acesso à palavra da fé, aos livros do irmão Reagan, ao que nós ensinamos sobre a fé, pode passar para você, porque para ensinar, irmão Reagan e o Rema Brasil e o Rema criaram formas didáticas de ensinar. Você está comigo, irmãos?
Então, ensinando tópicos como se eles fossem separados para ser didático. Você está entendendo? Mas não são tópicos separados, é a vida do cristão, porque o justo viverá pela fé. Mas irmão Reagan, ele passa esses tópicos mostrando como a fé funciona, como a fé vem, como liberar a fé, fé do coração, crer com o coração, confessar com a boca. E depois ele vai mostrar que no que está fundamentado a fé para que a fé flua, ou a vida de fé flua naturalmente na sua vida. Amém, irmãos? Esses 7 passos são como que garantias de que a sua fé funciona. Você está comigo? E eu quero começar indo com você lá para o Salmo capítulo 1, e o primeiro passo para o tipo supremo de fé é entender ou compreender a integridade da palavra de Deus. Amém, irmãos? A integridade da palavra de Deus. E eu vou ler o Salmo 1 com você. E eu vou ler todo esse salmo aqui, eu vou comentar algumas coisas. Eu estava estudando ele agora à tarde, e esse salmo é uma maravilha para quem gosta de estudar a Bíblia. Eu vou te mostrar um pouquinho do porquê, amém? Capítulo 1 de Salmos, versículo 1, estou lendo na Nova Versão Internacional, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Você gosta de prosperar em tudo? Eu gosto. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, gente? Uma das questões que você tem que entender e tem que estudar para entender os chamados livros poéticos da Bíblia. Vamos ver se vocês são bons de escola dominical. Quais são os livros poéticos da Bíblia, gente? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Esses são chamados livros poéticos ou sapiensais. Uma das características importantes é entender que esses livros, eles não são escritos de forma direta, como alguém que conta uma história. Eu estava lá, tal dia, isso aconteceu e aconteceu isso. Esses livros não são escritos assim. Eles são cheios de recursos estilísticos no texto. Você está comigo, irmãos? O mais comum deles é uma coisa chamada paralelismo. Amém? O que é o paralelismo? É quando o texto tem ideias paralelas. Você está comigo? E existem 4 tipos de paralelismo. Não, a aula não é de hermenêutica, mas só para você entender esse salmo aqui, tá bom? 4 tipos de paralelismo. Por que você está falando isso? Porque 3 a gente vai ter aqui, nesse salmo. Tem 3 tipos desse salmo. O primeiro deles é o paralelismo sinonímico, onde as duas ideias são iguais, mas ditas de forma diferente. Você está comigo, irmãos? Por isso que às vezes a Bíblia parece que está repetindo a mesma coisa, e você fala assim, mas não é possível que ele esteja repetindo a mesma coisa. Está repetindo a mesma coisa. É só um paralelismo sinonímico. Amém, irmãos? Um recurso do texto. Amém, irmãos? O outro é o paralelismo sintético, quando as duas ideias paralelas falam da mesma coisa, mas trazem compreensão extra. Amém, irmãos? Ou seja, um sintetiza a ideia do outro. Amém, gente? O outro tipo de paralelismo é o paralelismo antitético, onde, de novo, nós temos duas ideias paralelas, mas uma contradiz a anterior. Amém, irmãos? Ele fala uma coisa, por exemplo, os provérbios são assim o tempo todo, né? O ímpio faz assim, assim, mas o justo é assim, assim, assado. Amém, irmãos? Isso é um paralelismo antitético. Amém? Ou seja, as ideias são antíteses. E tem a quiasma. A quiasma é quando não é de fato um paralelismo, mas as ideias estão em forma de X. E você vai ver tudo isso aqui. E por que isso importa, pelo amor de Deus? Porque isso aumenta a nossa compreensão do texto. Eu vou te mostrar. Amém, irmãos?
No versículo 1, nós temos um paralelismo sintético muito interessante. Diz assim, vamos lá, olha para mim, olha comigo lá para o texto. Como é feliz aquele que segue aquele que não, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Quais são as ideias paralelas aqui? Conselho dos ímpios, conduta dos pecadores, roda escarnecedores. Amém, irmãos? Todas as três frases trazem a mesma estrutura de uma ação e um nível de relacionamento ou um nome de pecador. Ímpio, pecadores, zombadores ou escarnecedores. Conselho, vida ou conduta e assentar-se à roda. Isso é um paralelismo sintético. Amém, irmãos? Por que ele é sintético? Porque apesar dele estar na mesma estrutura e falando essencialmente da mesma coisa, ele mostra uma graduação no envolvimento e no nível de pecado. Amém, irmãos? Quer saber uma mentira que te contaram? Não existe pecadinho e pecadão. Essa é a mentira, existe. Alô? Não é possível Deus não ser sábio o suficiente para perceber que o nível de maldade de uma criança que fala para a mãe, não fui eu quando foi, é diferente de alguém que comete um assassinato. Deus é sábio o suficiente e juiz justo o suficiente para saber que o nível de maldade aqui é diferente, por mais que as duas coisas sejam erradas. Alô, tudo bem com você? Agora, o que o texto está mostrando é o que, de fato, o outro texto vai nos dizer, que um abismo pode chamar outro abismo. Amém, irmãos? Ouvir um conselho pode me levar a seguir a conduta, e seguir a conduta vai me levar a chegar ao ponto de estar tão perdido que eu me tornei um zombador, um escarnecedor. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui um paralelismo sintético. Só que o versículo 1 cria um paralelismo antitético com o versículo 2. Você está comigo, irmãos? Que diz o seguinte, vamos ler o 1 e o 2 agora, ok? Amém, gente? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, olha a antítese aí. Ao invés de fazer isso e ser como esse aqui, ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e nessa lei ele medita o quê? De dia e de noite. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Então, o que é interessante aqui dele colocar o primeiro tipo de paralelismo, que é o sintético, para falar do nível de pecado, e quando ele faz contraste, como é que fala? O verbo é contrastar. Ele contrasta com o justo. O que me chama a atenção aqui? É que ele mostra que existem formas de viver a vida de ímpio, mas uma única forma de viver a vida do justo. Você está comigo, irmãos? Amém? Você pode, ao andar como ímpio, estar ouvindo conselhos, estar seguindo condutas, ou estar sentando na roda como quem está envolvido com o pecado de forma ideológica. Amém, irmãos? Mas a única forma de viver a conduta do justo é andando na meditação e no amor à palavra de Deus. Oh, aleluia! Não há outra forma, não há outro caminho para que você viva a bondade de Deus na sua vida, para que você viva uma vida que agrada a Deus, para que você viva uma vida de justiça, para que você viva a vida que Deus planejou. A única forma é amar a palavra do Senhor, ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Amém? Pastor, mas não tem como ter uma unção na cabeça? Não. Alô? Não tem que receber uma unção para agradar a Deus? Não.
Não tem unção para romper? Não. Alô? Amém, irmãos? Você está comigo? Esses dias me mandaram um meme, né? Não era meme, não, era o cartaz de um determinado negócio. Mas quem me mandou, a postagem, quando me mandaram, era a pessoa fazendo um meme desse cartaz. Que não é lá a atitude mais ética como cristão. Amém, irmãos? Mas era o seguinte, o evento era Congresso de Identificação do Anjo Ministrador. E os dois pregadores tinham asas. Deve dar dinheiro isso. Eu falei, meu Deus do céu, aonde é que isso vai parar? Você está comigo, irmãos? Aonde é que isso vai parar? E por que uma coisa dessa me angustia? Eu vou desabafar para você, tá bom? Você é minha ovelha, eu vou desabafar para você. Eu percebi, irmão, tenho percebido ao longo da minha vida, tenho buscado isso e entendido, que a razão da minha existência, é levar a igreja de Cristo a ser liberta da religiosidade com a verdade da palavra de Deus. Isso é a razão da minha vida, esse é o meu chamado. Amém, irmãos? Você está comigo? Obviamente que Deus me deu o desafio de que esta comunidade viva isso. Amém, irmãos? Para que daqui a gente ecoe esse estilo de vida para o Brasil e o mundo. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Pastor, você tem a visão grande. A visão para a igreja é 1% de Goiânia. Você está achando que tem alguma coisa pequena aqui no que eu estou pensando? Não. Amém? Por isso que eu fico alegre quando Deus move alguém para trazer palavras de confirmação como essa que Silviane trouxe aqui no momento do louvor. Amém, irmãos? Porque muitas vezes é assustador pensar a visão que o Senhor tem nos dado, mas Ele é fiel e está no negócio. Amém? Mas quando eu reparo isso e vejo quanto trabalho tem, você está comigo? É uma sensação às vezes a sensação que eu tenho é de que eu estou cavando na praia para achar a pedra e não vou achar nunca, porque estou na praia. Você está comigo? Porque às vezes a gente tem a impressão de que porque alguém está pregando, porque alguém está no púlpito, ele deve saber a palavra de Deus, e quando de repente você olha na rede social, você vê coisas como essa. Seminário de não sei quantos dias para descobrir o nome do seu anjo ministrador. Misericórdia. Que utilidade tem saber o nome do anjo ministrador? Vai dar o CPF também para fazer consulta no SPC celestial dos anjos? Não. Mas, irmão, aquele que vive a vontade do Senhor, aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, aquele que está pleno em Deus, é aquele que medita na lei do Senhor, aquele que se alegra com a lei do Senhor. Ele não está atrás de movimentos, ele não está atrás de estratégias, ele não está atrás de esquemas de solução rápida, ele não está atrás de pirlim-pim-pim, ele sabe que a fonte da sua vida é a palavra de Deus e não existe outra. Ou você fundamenta a sua vida na palavra de Deus, irmão, ou o seu evangelho é uma falsidade. Se não estamos fundamentados na palavra, não estamos fundamentados em nada. Não temos fundamento nenhum, estamos seguindo um esquema de uma denominação. Só estamos firmes em Deus se estamos firmes em sua palavra. Entender que a palavra de Deus é a base de tudo, é a base para que você possa viver uma vida de fé. Ou uma vida com Deus, ou qualquer vida que você imagina que Deus pode te dar. Tudo está baseado em sua palavra. Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Ele vela para cumprir a sua palavra. Você está comigo, irmãos? E a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas é a palavra dele, não é a sua, não é o que você acha, não é o que você deseja, não é o que o pregador da internet fala, não é o que a campanha anuncia, é a palavra de Deus e somente ela. Oh, aleluia.
Por isso, irmão, se você não está familiarizado com a palavra, você vai ser levado ao redor por todo vento de doutrina. E é chocante como tem vento de doutrina, irmão. Amém? Esse do anjo ministrador é um vento sudoeste de doutrina. É um absurdo um negócio desse. Você está me amando ainda? Eu tenho visto crente se permitir cada coisa, irmão, que eu fico tão chocado. Crente consultando um horóscopo. Irmão, o horóscopo, para mim, o horóscopo não dá nem para não crente. Quando eu vejo alguém dizendo, não, porque eu sou germiniana, eu fico, o que quer dizer isso? Quer dizer que no dia que você nasceu, a lua, o sol e o seu que estava numa posição, e isso determinou o seu caráter? Suas decisões na vida são determinadas por causa da posição de Júpiter? Pelo amor de Deus, é uma desculpa maravilhosa para ser mal educado, para ser chato, para ser implicante. Não, eu não sou mal educado, eu sou de touros, sei lá. Que coisa nojenta. O pior é o crente. O crente consultando o horóscopo. Irmão, eu não sei se tem alguém aqui que consulta o horóscopo, mas pelo amor de Deus. Uma vez, a minha irmã mais velha, não é Juliana não, mas mais velha, ela falou, não, esse negócio de horóscopo tem sentido. Eu falei, tá de brincadeira, Priscila. Tem, pode ver. Aí que eu fiz? Meu pai assinava um determinado jornal e a revista Veja e o jornal O Globo. Calma, gente, calma. Ele já parou, tá? Ele não assina mais. Ele não assina mais essas revistas. Isso era lá nos anos 90. Anos 90 ainda, tá bom? Hoje em dia, certas coisas a gente tem que falar com muito cuidado. Né? Mas meu pai assinava essa revista. E a revista chegava no domingo e o jornal vinha todos os dias. Né? E aí, eu lembro que eu peguei a revista e o jornal, e ambos tinham a seção lá do horóscopo. Eu falei, vou te mostrar que isso não tem a menor cabimento. Irmão, todos os signos no jornal e na revista, todos eram antagônicos. A explicação de Touro na Veja era contrária à explicação de Touro no Globo. Eu falei assim, ou está tendo algum curto-circuito nas estrelas, ou isso aqui é charlatanismo. Alô? Sabe o que é verdade? Jesus disse, céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras, elas não passarão jamais. Irmão, eu não gosto de ler trechos durante a pregação, mas tem um aqui do irmão Reagan, que é um negócio maravilhoso, irmão. E eu fico pensando, eu tenho certeza de quem se diz seguidor do que irmão Reagan diz, nunca leu isso. Deixa eu só achar o capítulo aqui. 6 inimigos, 7 passos aqui. Posso ler para você? Eu leio direitinho, eu leio bem. Tudo bem que a letra aqui não me ajuda, mas preste atenção nisso aqui. O homem que ensina sobre os dons do Espírito, sobre o mover do Espírito como ninguém. Amém, irmãos? Olha o que ele diz aqui, ó. Os dons de profecia, das línguas e da interpretação das línguas, não substituem a palavra. A palavra tem a primazia. Cara, eu louvo a Deus pela vida desse homem na minha vida. Esses dons de expressão vocal inspirados, nos são dados para nos inspirar em harmonia com a palavra. Mas se dizem algo à parte da palavra, não é o Espírito Santo quem está falando. Aquela pessoa está simplesmente falando de acordo com seus próprios pensamentos. Glória a Deus. Sempre devemos julgar estas coisas à luz da palavra de Deus. Mas se não conhece a palavra de Deus, vai julgar como? Além disso, há aqueles que procuram ler além do que está escrito.
na palavra, porque querem que ela diga aquilo que eles creem. Meu Deus do céu, irmão Hegel é maravilhoso. Estão procurando adaptar a palavra às suas crenças, em vez de adaptar as suas crenças à palavra. Algumas pessoas procuram evitar ler certos trechos. Meu Deus do céu, obrigado, Senhor, pelo ministério desse homem. Ou diluí-los com explicações falsas. Você precisa, no entanto, aceitar a palavra conforme ela realmente é e andar à luz dela. Você precisa crer naquilo que a palavra diz e não naquilo que você pensa que ela diz. À medida que você começar a estudar a palavra, assim aceitando-a conforme ela é, você ficará atônito ao descobrir que algumas das coisas que você sempre acreditava não estão na palavra. De modo nenhum. Você perguntará a si mesmo, por que você acreditava assim em determinada coisa? E eu gostei desse trecho, irmãos, porque eu lembrei de mim. Eu já falei aqui, sempre falo, eu sou crente desde antes de nascer. Né? E na minha adolescência eu me desviei e aceitei Jesus umas 5 vezes. Mas o fato é que quando eu tinha 4 para 5 anos, meu pai foi ordenado ao ministério pastoral. E antes disso ele já havia ajudado a fundar 3 igrejas. E quando ele foi separado para o ministério pastoral, ele fundou mais uma igreja. Depois fomos para o Rio de Janeiro, ele fundou outra igreja. Né? E ele está fundando igreja até hoje lá no Chile, é o negócio dele. Amém, irmãos? Amém? Então, de forma que eu escuto pregação desde que eu nasci. Amém, irmãos? Eu nasci no departamento infantil, irmão. Aliás, na minha época só tinha departamento infantil no culto, na escola dominical. Né? Eu ficava no culto sentado com a minha mãe. Né? E talvez alguém fale, mas como é que você assistia culto com a sua mãe? Irmão, se você andar com a minha mãe, você vai ver como era fácil para mim assistir culto ao lado da minha mãe. Porque era muito melhor ser uma criança entediada no culto do que correr o risco de receber o olhar dela. O olhar da minha mãe tinha a capacidade de matar. De medo e pavor. Perdeu um pouco do brilho hoje em dia, mas ainda é aterrorizante para mim. Você está comigo, irmãos? Mas o fato é que eu passei a minha vida toda ouvindo a palavra e ouvi inúmeros jargões, como ouvimos até hoje. Amém, irmãos? Inúmeros jargões evangélicos, inúmeras frases, inúmeras coisas. Mas por volta dos 18 anos, eu comecei a ler a Bíblia, por mim mesmo. Amém, irmãos? E 2 coisas começaram a acontecer. Frases de efeito que eu ouvi a vida toda, eu vi que não estavam na palavra de Deus. Você está comigo, irmãos? Quantas pregações eu ouvi que o pecado era dar a segunda olhada. Até hoje eu não achei isso na Bíblia. Alô, alguém já ouviu esse negócio? Não, o pecado é se olhar a segunda vez. Que viagem é essa? Alô? Tudo bem com você? Minha avó me ensinava. Olha, Juninho, fica esperto. Porque 1000 passará, 2000 nunca chegará. Descobri que isso não está na Bíblia, está em Nostradamus. Nostradamus disse isso. Um profeta falso. Tudo bem com você? E outra coisa me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler a Bíblia. E eu fiquei chocado com isso, irmão. Que eu lia e algumas frases que eu ouvia corriqueiramente, elas estavam lá. Você está comigo, irmãos? Mas em contextos completamente diferentes e com significados evidentemente diferentes. Tudo bem com você? E talvez isso seja frustrante, mas eu ficava, e como era difícil para mim, falava assim, eu lia, achei aquela frase que sempre fala na igreja, mas, cara, não. Sabe o que eu fazia no início? Eu parava de ler, porque eu achava que eu estava corrompendo a palavra de Deus, porque o certo era como o pessoal falava. Alô? Até que eu descobri que muitas vezes o que está sendo falado por aí nada tem a ver com a verdade da palavra de Deus. E eu comecei, cara, eu vou ficar com a Bíblia, porque afinal de contas é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você está comigo?
E não é uma escolha fácil, porque afinal de contas você confia naquelas pessoas, você acredita naquelas pessoas. Mas irmãos, sabe, eu acredito e eu tenho certeza que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém, irmãos? Mas Deus também deu um texto para que você jamais fique na mão dos homens e tenha um elemento para conferir se o que os homens estão te ensinando é de fato a verdade da palavra de Deus. Você não pode ser um receptáculo, nem quando eu falo, pelo amor de Deus, não seja, porque eu não quero que a sua fé esteja baseada em mim. Eu não sou seguro, a palavra de Deus é segura. Eu erro, irmão, muito mais do que acerto, mas a palavra de Deus é infalível. Você está comigo? Então entenda que acima de tudo Deus exaltou o seu nome e a sua palavra. Então medita nela de dia e de noite. Fique com ela, tenha seu prazer na palavra de Deus. Mas vamos voltar para o texto, Iane. O texto está conseguindo colocar, Alex? Tá. Versículo 3. E aqui vai começar a quiasma, tá bom? Falei que tinha 3 coisas aqui. Então, repara uma coisa. Versículo 1, o que é ser ímpio. Amém, irmãos? Versículo 2, a vida do justo. Amém? Agora, versículo 3 vai falar sobre o justo novamente. 3. Aquele que medita na palavra de dia e de noite, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas, o que acontece com elas? Não murcham. E tudo o que ele faz, prospera. Mas olha o versículo 4. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Temos de novo uma antítese aqui, mas tem uma estrutura chamada quiasma aqui. Qual é a estrutura aqui? Eu quero te mostrar um X aqui, ó. Ímpio, justo, justo, ímpio. Você entendeu isso? Amém, irmãos? Agora, a realidade aqui, que ele está mostrando, é o seguinte. A palavra de Deus, ela traz na vida do justo efeitos temporais e eternos. Quais são os efeitos temporais? Tudo o que ele faz prospera. Quais são os efeitos eternos? Sua folhagem não murcha. Mas o ímpio não tem acesso aos efeitos eternos, porque ele é como a moinha que o vento espalha, ao contrário da flor do justo que não murcha. Tudo bem com você? Amém? Estamos apenas lendo com um professor do hebraico o Salmo 1. Amém, irmãos? E aí ele vai continuar nessa questão da brevidade da vida do ímpio e da eternidade da vida do justo. Mas antes de caminharmos para isso, eu quero que você pense nesse fato. A palavra de Deus, ela é poderosa para afetar a sua vida aqui e a sua vida na eternidade. Amém? Paulo diz que a piedade, ela tem a promessa da vida que é e da que há de ser. Você está comigo, irmãos? Então, o crente, isso é tão fantástico, irmãos, porque a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo, não está relacionada apenas com esta vida, porque se a nossa expectativa em Deus tem apenas a ver com esta vida, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, somos os mais infelizes dos homens. Amém, irmãos? Nós temos uma esperança eterna, nós temos uma segurança eterna. Quando estamos firmados na palavra de Deus, quando recebemos a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que a nossa esperança é eterna. Amém, irmãos? A morte não é o nosso fim. Amém, irmãos? A degradação não é o nosso fim. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. E temos essa segurança na palavra de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não nos dá apenas essa esperança para o futuro. Um dia, quando Ele vier, a gente vai estar na glória, a gente vai ser glorioso. Não, tudo que Ele fizer aqui, oh aleluia, será bem sucedido. Por quê? Porque Ele medita de dia e de noite na palavra de Deus. E tudo que Ele faz, prospera.
Talvez você esteja aqui se perguntando, meu Deus, eu não entendo, eu estou na igreja de domingo a domingo e as coisas não prosperam, eu sou crente desde sempre e eu não vejo essa prosperidade que prometem, porque talvez você está confiando na sua Bíblia, a sua vida, a denominação e não na palavra. Eu não posso fazer você prosperar. A palavra faz. Você está me amando ainda, irmão? Eu não te prospero, irmão. Eu tenho que crer para a minha prosperidade. Alô? Você está aqui ou foi para casa? E não dá para eu crer para mim e para a sua. A sua você que tem que crer. E ela não está na palavra do pastor Marcos Honório Júnior. Ela está na palavra de Deus. Oh, aleluia. E então ele diz, por isso, versículo 5, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Veja, presente e eterno. Amém, irmãos? No julgamento eterno, nem na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo. Por que o Senhor aprova o caminho do justo, irmão? Só porque ele é justo? Não, porque o caminho do justo é o caminho da palavra de Deus. E aí quando eu ando na palavra de Deus, eu descubro que eu estou andando onde Deus sempre quis que eu andasse. E é claro que ele aprova, porque afinal de contas, esse caminho é o que ele sempre quis. Para a minha vida e para a sua vida. Você está comigo, irmãos? Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, irmãos? O caminho da sua vida é um caminho eterno, que brilha aqui, mas vai brilhar na eternidade. Você está comigo, irmãos? Então, o primeiro princípio para o tipo supremo de fé, primeiro passo para o tipo supremo de fé, é entender e confiar e depender totalmente da integridade da palavra de Deus. Deixe que a sua vida esteja fiada apenas na palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus seja a única âncora da sua vida. Sua segurança não é seu emprego. Sua segurança não é o concurso. Sua segurança não é o dinheiro. Sua segurança tem que ser a palavra de Deus. Seus clientes não te dão segurança. Seu casamento não te dá segurança. Seus filhos, seus pais não podem te dar segurança. Todos eles estão suscetíveis à mudança. Mas céus e terra podem passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Oh, aleluia. Portanto, tenha apenas e exclusivamente a palavra de Deus como a âncora da sua vida. Você está comigo? Fique com ela. Mesmo que todo mundo fale diferente. Mesmo que aqueles que te amam digam que você está louco. Mas tenha certeza que o que você está falando e fazendo está de acordo com a palavra de Deus. E descanse nela. Ela é a verdade. Amém? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, qual é o primeiro passo? Iene, ajuda o pessoal aí, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Qual é o primeiro passo, gente? Glória a Deus. Estou pregando direito. Vá comigo, por favor, para Colossenses e capítulo 1. E nós vamos para o segundo passo, que é compreender a redenção em Cristo Jesus. Compreender a redenção em Cristo Jesus. Quando eu ensino uma matéria, tanto no meu curso de hermenêutica, como a matéria hermenêutica e exegese na escola de ministros, tem um momento que eu falo sobre o que é a Bíblia. Eu já devo ter falado isso aqui. Já parou para pensar sobre o que é a Bíblia? Hein? Sobre o que é a Bíblia? Já. O pessoal que assistiu minhas aulas aí está sabendo. Primeira coisa, a Bíblia não é sobre tudo. Outra conversa fiada que te contaram. Pastor, cadê? O pessoal vive me perguntando, cadê os dinossauros na Bíblia? Não estão lá. Não, mas a Bíblia não fala do início? Fala. Mas não fala dos dinossauros? Não.
Quer dizer que não teve dinossauros? Também não. Teve, não dá para negar o dinossauro, irmão. Os fósseis estão lá, tá? Dá para ver que teve. Mas pastor, pelo amor de Deus, e agora? A Bíblia não é sobre isso, irmão. A Bíblia nem foi escrita para refutar o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Alô? Quando Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies, a Bíblia já existia faz tempo. Alô? A Bíblia não é um livro de história natural. Quando eu estou um pouco sem paciência a essa pergunta, por que a Bíblia não fala dos dinossauros, eu respondo da seguinte forma educada. Porque um livro de português não explica nada de matemática. O livro não é sobre isso, cara. Alô? A Bíblia é sobre o quê, então, pelo amor de Deus? A Bíblia é a história da redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o assunto da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. O assunto da Bíblia é a história da redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Portanto que, assim que você coloca a palavra de Deus como a âncora e a base da sua vida, a próxima coisa que você vai entender é a redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Você está comigo, irmãos? Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, é sobre isso. Você está comigo? Amém? Mas pastor, a Bíblia não fala sobre prosperidade? Fala, mas qual é a causa da prosperidade? A redenção de Jesus Cristo. A Bíblia não fala sobre cura, pastor? Fala, mas a cura foi conquistada na cruz do Calvário, onde foi feita a redenção da humanidade. Alô? A Bíblia não fala de ministério? É, por isso que a Bíblia diz assim, ó, aquele que desceu é o mesmo que subiu para completar todas as coisas e então concedeu dons aos homens, ou seja, os dons do ministério só foram concedidos depois que a redenção foi concluída. Você está comigo, irmãos? Então, tudo na Bíblia ou aponta para a obra da redenção, ou é uma consequência da obra da redenção. De forma que, se você não compreende a redenção em Cristo Jesus, você não compreendeu nada da Bíblia. E é por isso que eu falo tanto sobre isso, irmão. Eu falo tanto sobre isso. No dia que você entender a obra de Cristo, no dia que você entender o que significa Deus se fazer homem, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o dia que você entender isso, ninguém te prende mais, ninguém te escraviza mais, nada te domina, você não tem medo de errar mais. Você está comigo, irmãos? Porque Jesus disse que Ele veio para isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a obra do Filho encarnado. Você está comigo, irmãos? A obra dele é nos libertar. E aqui em Colossenses, capítulo 1 e versículo 12, eu poderia pregar sobre redenção em qualquer lugar da Bíblia, em qualquer livro da Bíblia eu poderia. Você está comigo, irmãos? Mas eu vou usar Colossenses, que é um dos que eu mais gosto. Amém? Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. Diga isso, me tornou digno. Não, você não acreditou não, diga mesmo, me tornou digno. Não, diga isso aí, me tornou digno. Amém? Consegue acreditar nisso aí? Amém? Aqui temos duas coisas importantes para entender. Em si mesmo, você não é digno. Você está comigo, irmãos? Por isso que jamais podemos nos ensoberbecer nos benefícios do Calvário. Porque ele não é uma conquista nossa. Mas nós fomos feitos, ele nos tornou. Você está comigo, irmãos? Então nós recebemos humildemente a obra que ele fez. Agora, por outro lado, dizer que você não é aquilo que a Bíblia diz que você é cuspir na obra dele. Quando a Bíblia diz que ele te tornou digno, e você continua se dizendo indigno, acreditando mais no que você faz do que no que ele fez, você está tornando a obra dele vã. Você é digno? Jamais em você. Mas é digno porque ele fez. Você entendeu isso?
Isso nos enche de humildade e não de soberba. Não é tá aqui quem é digno. Não, não é isso não. Mas nele eu fui feito digno. Você está comigo, irmãos? No sexto passo, a gente vai falar sobre isso também. Amém, irmãos? Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele fez o quê? Nos resgatou do... E... Aleluia. Em quem temos o quê? Em quem temos o quê, gente? O que quer dizer a redenção? Está aqui uma coisa que a mente religiosa tem problema de aceitar, irmão. Amém? Mas eu não vou falar desse aspecto hoje, mas tem muita pregação nossa explicando o equilíbrio disso aqui. Amém, irmãos? Mas hoje o que nós vamos falar sobre a redenção é entender o seguinte: Deus não vai perdoar seus pecados. Não vai. Não vai. Todos eles já estão perdoados em Cristo Jesus. A mente religiosa pira aqui, porque a gente é chegado no mérito. E aí a gente gosta de olhar, porque quem não anda do mesmo jeito que a gente faz, esse aí, Você só anda de alguma forma porque o perdão dele te alcançou. Que a graça dele te sustenta. Não se ensoberbeça, mas teme. É o conselho de Paulo aos Romanos no capítulo 11. Você está firme, eles foram cortados. Não se ensoberbece, mas teme. Você está comigo, irmãos? Mas o fato é que ele já nos perdoou os pecados. Agora preste atenção nisso, irmão. Quando que ele perdoou os nossos pecados? Quando? Na cruz do Calvário. Você está comigo? Veja, pelo menos foi antes da Bíblia ser escrita, do Novo Testamento ser escrito. Porque a Bíblia já trata como algo passado. Isso não foi escrito essa semana. Você está comigo, irmãos? Esse livro aqui foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Amém, irmãos? Então, pelo menos desde 60 depois de Cristo, ele já perdoou seus pecados. Mas nós sabemos que isso foi na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Porque ele foi feito pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Você está comigo? Então veja, preste atenção. Se o perdão dos nossos pecados foi conquistado 2000 anos antes da gente nascer, isso tem que englobar todo e qualquer pecado que um dia a gente vai cometer. Porque não dá para Deus ter perdoado só os pecados que a gente ia cometer depois que nascesse, até o dia que aceitasse Jesus. Porque a gente não existia. Alô? Amém, irmãos? Mas a doutrina bíblica vai nos ensinar que ele nos perdoou uma vez por todas. É por isso que a gente não apresenta mais sacrifício. Porque em Cristo nós estamos perdoados. O sacrifício de Cristo é suficiente. Você está comigo, irmãos? O sangue derramado na cruz cobriu e nos limpou de todos os nossos pecados. Mas, pastor, legal, eu gosto. Mas eu dou uma vacilada de vez em quando, hein? Bem-vindo ao clube. Eu também. E para isso eu tenho uma explicação muito simples, irmão. Muito simples. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acho que eu já fiz essa encenação aqui, mas por favor, veja comigo. Imagine um comboio de escravos sendo levado de uma cidade para outra para ser vendido. Você está comigo? E eles estão lá amarrados e o senhor dos escravos está levando eles, já imaginando os lucros que vai ter, amém? E eles estão seguindo. De repente vem alguém, um comboio chega e vence
o comboio do senhor dos escravos e arrebenta as correntes dos escravos e diz para os escravos: vocês estão livres. Você está comigo? Presta atenção nisso aqui. Eu sou o escravo da história, ok? Estou aqui. De repente, do nada, chega lá o comboio novo, detona o comboio do senhor dos escravos e liberta os escravos. Você está comigo? Eu sou livre agora. Sim ou não? Totalmente livre. Sim ou não? O que eu tenho que fazer? Se eu continuar aqui, o caminho que eu já estava vivendo, a liberdade não me serviu de nada. O que eu preciso fazer? É por isso que o início do evangelho é: arrependei-vos. Por quê? Porque um escravo não pode se arrepender, ele não tem liberdade para isso. Só alguém que foi livre pode se arrepender. E arrepender significa mudar de atitude, mudança de mente. Você está comigo, irmãos? Agora preste atenção. Se nessa nova vida livre, depois de ter passado anos como escravo, é natural imaginar que eu vou ter algumas atitudes de escravo ainda? Mesmo vivendo na liberdade, talvez eu ainda peça por favor em coisas que eu não preciso pedir por favor. Eu ainda talvez acho que eu não tenho certos direitos e preciso aprender que eu tenho agora esses direitos. Agora, o fato de eu, sendo livre, em determinados momentos agir com a velha vida de escravo, me faz escravo? Então, o fato de eu ter sido perdoado e libertado do pecado, e agora ser livre, mas eventualmente ainda deslizar por causa dos velhos hábitos, não me faz pecador de novo. É só uma nova vida que eu preciso aprender a viver. Você devia estar dando um amém melhor do que esse aí, irmão. Você devia estar mais feliz com isso aí. Que pelo menos quando eu descobri isso, irmão, foi uma libertação para mim. E aí eu entendi: não há mais condenação. Porque eu estou livre para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o fato de eu ainda fazer coisas da vida de escravo não quer dizer que eu sou escravo novamente. Porque é uma condição de quem eu sou agora. Eu não sou escravo mais. Eu sou apenas um livre que de vez em quando vacila. Está liberado vacilar? Não! Porque não tem sentido um livre continuar fazendo coisas de escravo. Mas eu preciso entender e acreditar que eu não sou mais escravo. Por quê? Porque Ele me libertou, aleluia, do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não está me libertando, Ele não vai me libertar se eu fizer a campanha. Na cruz do Calvário, a campanha foi concluída. 7 semanas de jejum, só se for intermitente para emagrecer, irmão. Recomendo. Andei fazendo. Você está comigo, irmãos? Campanha dos 7 montes. Campanha Ele me libertou. Ele não está libertando. Ele não vai libertar. Ele me libertou. Você está comigo? E é curioso esse versículo aqui. Tem uma coisa interessante. A maioria das Bíblias diz que Ele nos libertou do império das trevas. Amém? E nos transportou para o reino. E essa tradução ela é um pouco pobre. Até porque a palavra traduzida por império aqui, ela é uma palavra muito comum na Bíblia, que é a palavra grega exousia. Mas obviamente nós entendemos que tem uma diferença aqui, amém, irmãos? Ele chama de império e ele chama de reino. Mas na língua portuguesa, a palavra império e a palavra reino, elas são muito próximas. Um reino lida de uma monarquia dentro de uma etnia. Você está comigo, irmãos? Amém? E o império é quando essa etnia começa a conquistar outros povos e outras nações, então ele se torna um império. Amém, irmãos? Mas o império das trevas jamais pode evoluir para o reino do Filho do seu amor. Você está comigo?
Agora, as palavras no grego aqui, elas são diferentes. A palavra exousia é a palavra que em toda a Bíblia é traduzida por autoridade. Ou autoridade, quando ela o contexto do texto é positivo, ela é traduzida por autoridade. Quando o contexto do texto é negativo, ela é traduzida por dominador. Uma melhor tradução seria: ele nos libertou do domínio das trevas. Alguém tem essa tradução aí? Eu acho que veio e fala domínio, não fala? Sim, a NVI diz, versículo 13. Coloca para a gente de novo aí, Iene, o versículo 13 de Colossenses 1. Pois ele nos resgatou, nos libertou do domínio das trevas. E aí, ele nos deixou solto vivendo em liberdade? Não, ele nos levou para um reino. Você está comigo, irmãos? Mas qual é a diferença da exousia das trevas para a basileia do Filho? A diferença é que quando eu estava sob o domínio das trevas, eu não tinha nada, eu apenas era dominado. Você está comigo, irmãos? Mas no reino do Filho, eu também tenho autoridade. Oh, meu Deus! Que coisa tão maravilhosa! Nós não estamos sob o domínio de Deus, nós estamos no reino de Deus, aonde Ele compartilha a sua autoridade. Oh, aleluia! Ele nos chama de reino de reis e Ele voltará com um nome na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é rei de súditos, ele não é senhor de escravos, aleluia, porque ele compartilha da sua autoridade. Graças a Deus pela redenção, oh, aleluia. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino, oh, aleluia. Ah, que coisa maravilhosa, aleluia. Você precisa entender a redenção, irmão. Pois que você entende que o diabo não tem mais direito nenhum. Nenhum. Aí as coisas estão dando certo na minha vida. Será que eu não preciso fazer isso? Não, ele já fez. Mas eu ando vacilando na oração. Você acha que não é isso, pastor? Não. Não acho que é isso, não. Você não devia estar vacilando na oração. Mas não é isso. Tudo bem? Eu gosto de mexer com você sobre esse negócio de oração. Não é para que você trate a oração como algo sem importância. É para que você pare de achar que oração é moeda de troca. Se você ora como uma disciplina religiosa, pelo amor de Deus, pare. Você deve orar como uma disciplina de relacionamento. Um relacionamento que precisa ser regado, que precisa ser vivido. Não, Senhor, orei hoje, hein? Tá pago. Não, isso aí é na academia. Academia é na força do ódio. A oração é no amor mesmo, relacionamento. Amém? Pare de usar a oração para merecer coisa de Deus. Não existe, irmão, não existe isso. Irmão, só para você entender isso de uma vez, amém? Você nem tinha nascido, ainda ia pecar, Jesus já morreu por você. Como é que tu acha que Ele precisa da sua oração para te abençoar? Pensa na falta de lógica desse pensamento. Alô? Tudo bem com você? Eu sei que a mente religiosa é difícil isso. Tem gente que fica assim, então para que ora? Porque está tão acostumado a achar que a oração é para conquistar. Quando é para desfrutar. Alô? Deu errado, peraí, como é que eu orei essa semana? Para com isso! No mundo tereis aflições. Você está comigo, irmãos? Mas lembra de uma coisa, Ele já te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados, dando graças ao Pai
que nos fez idôneos ou dignos. Sabe, a gente fica tentando merecer coisa de Deus quando a Bíblia está dizendo que Ele nos fez dignos. Alô? Você consegue ver como esse diálogo não funciona? Deus dizendo assim, ó, te fiz digno. Aí você, Senhor, olha o que eu estou fazendo. Estou merecendo agora? Eu já fiz você digno. Eu sei que você fez, mas olha, vê se eu não estou merecendo agora. Alô? Olha, Senhor, olha, eu fiz. Quem fez foi eu, criatura. Não é você que faz. A mensagem da graça, irmãos, ela não faz sentido para a mente humana. Você está comigo? Ela não faz sentido. Por isso que nenhuma outra religião conseguiu inventar uma mensagem da graça. Só o Evangelho tem uma mensagem dessa. Aleluia. Primeiro passo? Obrigado, Pri. Eu estou pregando para você hoje. O pessoal aqui não está recebendo nada. Primeiro passo. Segundo passo. Bota aí, Iene, para ajudar o pessoal, porque eles não estão sabendo, não. Nossa redenção em Cristo Jesus. Ao entender a redenção, irmão, você vai descobrir a liberdade que temos em Cristo Jesus. Amém? Eu já estourei totalmente o horário. Eu não vou entrar no terceiro passo hoje. Amém? Quer que eu dê o 7 hoje ainda? Não. Eu não vou, estou brincando, viu? Amém? Mas eu acredito que com esses 2 passos já muita coisa muda na sua vida. Amém, irmãos? Você recebeu uma coisa boa nessa noite? Você pode ficar de pé? Aleluia. Irmão, nós vamos cear agora. Amém? Era para termos a ceia na semana passada, mas em virtude do evento, a hora esticou, o que também aconteceu nessa noite, mas... onde estão? Eu estou sem cálice. Deixa eu pegá-lo. Obrigado. Já peguei. Obrigado, meu filho. Se você não pegou o cálice na entrada, os diáconos estão aí entregando. E você pode pegar. A palavra de Deus diz que o homem deve se examinar nesse momento. Não para não comer, mas para se julgar, se arrepender e então comer. Amém, irmãos? Muitas pessoas ficam pensando, é para comer a ceia ou não é? Irmão, e talvez alguém pense, e se alguém não nasceu de novo, pode comer a ceia? Pode, só não é a ceia. É uma bolacha e um suco de uva. Amém? A ceia só faz sentido para aquele que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida. Se você está aqui essa noite e ainda não fez do Senhor Jesus o Senhor da sua vida, então levante sua mão e eu quero que você receba nessa noite, antes da gente cear. Aleluia. Se alguém quiser receber o Senhor Jesus, levante sua mão. Aleluia. Todo mundo aqui é salvo? Pergunta para quem está do lado. Já é salvo? Já conhece Jesus? Já recebeu? Pergunta mesmo. Pergunta. Evangeliza aí, irmão. Faz o trabalho de evangelista aí. Ah, pastor, mas eu não conheço ele, estou meio sem graça. É melhor ficar sem graça e ajudar o irmão a ser salvo. Todo mundo é salvo? Então todo mundo pode cear. Mas pastor, eu pequei essa semana. Vou pregar de novo se você estiver pensando isso. Qual é o segundo passo? A redenção. A ceia não é para meditar em pecado, mas meditar na obra que nos libertou dos nossos pecados. Porque toda vez que comemos o pão e bebemos do cálice, anunciamos a sua morte até que ele venha. E a palavra de Deus diz que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e eu quero que você faça isso. Tome o pão nesse momento. Você vê que o negócio aqui é bem seguro. Não é tão gostoso, mas é seguro, irmão.
Ele tomou o pão e ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Irmão, essa cena me emociona tanto. Imagine alguém pegar um pedaço de pão, ele diz: ó, isso aqui é o meu corpo. Então, você não está olhando mais para o pão, você está olhando para o corpo de alguém. Amém, irmãos? E aí ele parte o pão. O que ele está dizendo? Estou dando o meu corpo para ser partido por você. Este é o meu corpo que é partido por vós. Daqui a algumas horas os discípulos veriam o corpo dele sendo dilacerado por chicotes na cruz. E eles entenderam a ceia. Meu corpo partido por vós. E o profeta Isaías diz que além de tomar os nossos pecados, cada uma daquelas pisaduras, daqueles machucados, carregava nossas dores e nossas doenças. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E então você pega o pão e coloca na sua boca e tritura. Porque ele não foi só chicoteado, mas ele teve suas mãos furadas. E você triturando esse pão partido representa Jesus na cruz, sendo moído por mim e por você. Então, no nome de Jesus, vamos participar do pão nesse momento. Obrigado, Pai, pelo teu corpo partido por nós. No nome de Jesus, podemos participar. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice. Disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O sangue dele que comprou a redenção. O sangue dele que nos purifica de todo pecado. O sangue dele que nos fez justos, redimidos e salvos. Foi derramado em favor de mim e da sua vida. Para a mente grego, hebraico e romana do primeiro século, o sangue representa a vida da pessoa. Amém, irmãos? A vida hoje, você sabe, é mais do que isso. Mas para quem estava vivenciando aquele momento, quando alguém via alguém sangrar, estava vendo a vida se esvair. Ele não deu apenas o corpo, ele deu a vida, representada no sangue. Por que ele deu a vida? Para que nós tenhamos a vida que é dele. Ele é o autor da nossa vida. Você está comigo? O apóstolo Paulo, compreendendo isso, disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Portanto, vamos celebrar a vida de Cristo derramada por nós. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Jesus. Render graça a Jesus, porque Ele é digno. Exalta Jesus, exalta Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais
satisfazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia! Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia. Você é grato ao Senhor. Levante suas mãos e fala assim: obrigado, Jesus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Ainda de pé, irmãos, eu sei que você... Vamos continuar com esse mesmo espírito de alegria mesmo e vamos ofertar nessa noite. Vamos dizimar. Paulo diz que isso tem que ser feito com alegria. Não por necessidade, mas é com alegria no coração. Eu sei que você já tem esse entendimento. Eu quero te convidar a você pegar a sua oferta. Aí se você vai dizimar, ofertar com cédulas, tem os envelopes. Se você vai dizimar eletronicamente, nós temos as contas bancárias, nós temos o Pix. Amém? Fique livre para ofertar nessa noite. Eu quero que você pegue a sua oferta. Nós iremos orar antes. Pegue a sua oferta. Mas, João, eu não vou ofertar. Mas mesmo assim, profetiza aí. Pegue, feche sua mão e vamos orar nessa noite. Pai, nós te agradecemos por podermos fazer parte, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, nessa terra. Obrigado, Senhor, por sermos participantes. Obrigado por corações generosos, por vidas que têm investido e têm dado, Senhor, a sua vida na Tua presença. Obrigado, Senhor, por uma igreja forte, uma igreja viva e uma igreja triunfante nessa terra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que aquilo que nós damos, aquilo que nós ofertamos, alcança a vida, alcança lugares, alcança nações. Obrigado, Senhor, por essa oferta, por esse dízimo. Obrigado pela vida de cada ofertante, cada dizimista da Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria nessa noite, sai do seu lugar. Não tenho medo do amanhã. Confio na Sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar.
Só vai melhorar. Poder se assentar. Glória a Deus. Como o pastor avançou no tempo, eu vou falar bem rápido, tá, irmão? Não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Porque eu sou nordestino e eu falo apressado. Brincadeira, irmão. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Tem alguém que fez aniversário de nascimento, de casamento durante a semana? Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu prometo que eu não vou cantar parabéns, tá, irmão? Eu prometo. Nós queremos orar pela sua vida. Irmã Nelmaria. Uhul. Eu sei que tem mais gente, eu conheço. Então não adianta ficar sentado, que eu sei que tem mais gente. Ainda está faltando. Não vou dedar, não, gente. Eu não vou constranger ninguém, não. Deixa o pastor me constranger, mas eu não vou constranger ninguém, não. Glória a Deus. Tem as suas mãos para cá. Vamos fazer uma oração, aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você, deseja para a sua vida. Vamos orar pelos nossos irmãos, pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Pai, nós te damos graça. Como nós nos alegramos juntamente com os nossos irmãos, e mesmo declarando, Senhor, eles avançando, eles crescendo em todas as áreas. Nós declaramos, Senhor, eles desfrutando daquilo que o Senhor já preparou para eles. Não é aquilo que o Senhor vai preparar, mas aquilo que o Senhor já preparou. Nós declaramos saúde, paz, alegria. A casa deles, Senhor, farta, Senhor, fartura chegando, nada faltando, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Oramos pelos negócios, por tudo aquilo que eles têm que colocar diante do Senhor. Eles mesmo vivendo, Senhor, o melhor dessa terra na casa dele, na vida dele, no meio dos deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. O pastor já deu alguns avisos, acho que eu não vou dar de novo não, mas ele já falou já alguns avisos, né? Glória a Deus. Então, nós temos programações especiais para você, né? Às quartas-feiras nós temos... Elas oram aqui todas as quartas, a partir das 15h30. Então, você, mulher que tem esse tempo livre, que você tem essa disponibilidade, passe aqui na igreja, vem estar orando juntamente com as irmãs da igreja. Então, às 15h30, elas oram. E os homens, eles oram em casa, ou no trabalho, né? Mas hoje de manhã, irmãos, já teve um café com os homens aí, irmãos. O negócio foi... O café foi de macho mesmo, não tinha açúcar não, o negócio foi de macho. Glória a Deus. Como o pastor já falou, quinta-feira nós temos o Quinta Rema. Vai estar conosco aqui a Raquel Bichus, que eu acho que eu falei corretamente, né? Para quem não sabe, é a irmã da Camila, né, irmãos? O nome já entrega. Então nós vamos ter a Quinta Rema, e já aproveitando a Quinta Rema, nós estamos com as matrículas abertas, amém? Nós temos um vídeo aí sobre o Rema. Cadê? Solta aí, irmão. Tem promoção aí, tem uma promoção muito boa. Então, você que não fez... Quem não fez o Rema aqui ainda? Então, é para você. Presta atenção. Pode soltar, irmão. No Rema também tem Black Friday. Tá chegando do dia 20 a 27 de novembro. Você pode fazer a sua matrícula com 30% de desconto. Procure a unidade mais próxima. Em todo o Brasil você vai poder se matricular com esse descontão, hein? Então, 2023 é o seu ano. Garanta a sua matrícula. Uhul! Aleluia! Quem fez o Rema aqui, levante a mão. Uhul! Aí, gente, aí depois você procura para essa pessoa que levantou a mão, pergunta o que é o Rema, o que é esse negócio? Né? Teve uma palavra na quinta-feira que o meu falou assim, que ele descortinou, não foi essa palavra que ele usou? Ele descortinar. Então, ele descortina, irmão. A gente gosta de falar que ele muda tudo, irmão, tá? Então, o Rema é mesmo, transforma nossa vida, é a palavra ensinada como ela é, na sua essência, tá? Então, é uma escola que muda, vê que tem transformado as vidas. E aproveitando, dia 26 agora é a formatura do Rema, irmão. Dia 26, próximo sábado. Você não marque nada nesse dia, não vai estar conosco, vai ser lá na Igreja Betel, às 20 horas. Cadê o pessoal do primeiro ano? Vou perguntar de novo. Cadê o pessoal do primeiro ano? Cadê o pessoal do segundo ano que vai formar? Aleluia! Irmão, esse ano foi turma recorde, próximo ano vamos bater o recorde de novo, amém? Então, do dia 20 até o dia 27 é 30% de desconto nas matrículas. Não perca a oportunidade, procure a Priscila, ela está aqui, ó, essa moça. Tá? Pastor Júnior e Andrés estão por aí, né? Mas a Priscila é essa moça. Vou apontar. A Priscila, levante aí, Priscila, o pessoal te olhar aí, ó, é essa moça aí. Tá? Procure ela no final do culto, que ela vai te dar as demais instruções sobre o Rema.
Culto de ensino, todos os domingos nós temos culto de ensino às 10 horas da manhã, e à noite nós temos o nosso culto de celebração, que vai estar conosco o pastor Tiago Garcia, amém? Ele vai estar na formatura e vai estar conosco aqui à noite, irmão. Então, vamos ter 2 encontros, sábado e domingo. Então, às 18 horas no domingo, culto de celebração. Pais, não esqueçam os seus filhos. Tem um aviso importante também, né? Nós estamos ainda com... Dia 22, eu vou pegar aqui a cola, irmão, senão eu vou errar. Calma. Tá. Dia 22 vai ter o sorteio do relógio Michael Kors. Quase saiu Kors. Mas vai ter o sorteio desse relógio. Quem sabe duas pessoas da diretoria viajaram para Campina Grande. Então, dia 22 vai ter o sorteio e você ainda tem a oportunidade de comprar a rifa. Ainda tem rifa, ainda... Tem alguns números, então apenas R$20. Procure a Pri também no final do culto e faça parte disso, amém? Então procure a Pri. E o Andro tem um aviso importante, a partir do próximo culto, próximo domingo, quer dizer, nós vamos ter ali na frente um cesto para receber doações de roupas. Ele até me deu um toque assim, o pastor está emagrecendo, claro, as roupas não vão mais caber nele, né? Já dá o toque, ele já pode trazer no próximo culto. Hein, Virgínia, já pode desocupar o guarda-roupa lá, troca roupas novas chegando, amém? Então, você vai ter a oportunidade de participar dessa, como é que posso falar, irmão? Fugiu a palavra. Natal solidário. Então, traga roupas, traga alimento, então vai ter uma cesta ali na entrada da igreja e você pode fazer parte disso. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Então, pais, não esqueça dos seus filhos. Quem estacionou ali na frente, não precisa ir embora, irmão. Pode ficar, conversar à vontade. Nós gostamos de conversar, de ter um momento de comunhão. Não vai embora, mas tire o carro, bote ele na rua para os irmãos que precisam sair mais cedo e ir embora. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, que veio a sua primeira vez aqui conosco nesta noite? Levante a sua mão. Tem alguém? Tem um pessoal ali, um casal... Tá? Nós temos um casal ali, Anderson Vien, aquele rapaz pequeno que está ali na porta, tá, irmão? Você é o nosso convidado, ele tem um presente especial para você. Se você é de outra igreja, mande um abraço para o seu pastor. Você sinta-se à vontade no nosso meio. Nós amamos receber pessoas e nós temos um presente para você. Não vá embora sem ir até aquele casal e pegar o seu presente. Ele tem também, quer te conhecer, conversar com você, trocar uma palavrinha com vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo e nós temos essa certeza. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, que nós não devemos ser meros ouvintes, mas que nós devemos colocá-las em prática. Tudo aquilo que foi ensinado nesta noite, que nós devemos viver dia após dia, Senhor. Obrigado por a Tua palavra, obrigado por uma semana próxima e abençoada. Obrigado, Senhor. Leva-nos em segurança aos nossos lares, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente pelo menos 5 pessoas, declare uma palavra para essa pessoa, principalmente se você não conhece ela, irmão. Procure uma pessoa que você não conhece, tá? E declare uma palavra para essa pessoa.